Olá, galera. Então, essa semana a gente vai estudar sobre a continuação, né, das operações com os números decimais. Na semana passada a gente fez então as continhas que envolviam a multiplicação de um número natural por um número decimal. E nessa semana a gente vai fazer o seguinte: a gente vai estudar a multiplicação, primeiramente, né, de um número natural ainda por outro decimal, e em seguida a multiplicação entre dois números decimais. Então aqui eu fiz o seguinte: eu produzi esse material no meu caderno e eu tinha que então lançar isso para a tela do computador. Então eu salvei isso e eu escrevi isso. Então, como às vezes o scanner ele fica um pouco falhado, eu vou lendo aqui, a gente vai acompanhando, eu vou reforçando assim, falando, né, sobre vírgula, algum númerozinho que pode estar um pouco fraco, né? Então eu peço que vocês então prestem bastante atenção, porque essa é uma maneira que eu tenho como fazer isso. Porque no livro, mesmo no livro, ou qualquer outro material que tu pesquise, tu são às vezes muito amplos, com coisas que a gente pode então dar uma resumida para facilitar ainda mais, pegando aquilo que realmente é bem importante. Por isso então eu faço essas escritas no caderno. Tá? Então, pessoal, então a gente aqui eu vou mostrar para vocês que a multiplicação então por 10, 100, 1000 e 10.000, 100.000, essa aqui são o que a gente chama de multiplicação por potências de base 10, né? A questão da potência nós ainda vamos estudar, mas aqui o interessante é que existe um segredo que tu vai ficar bem atento aqui, vai tentar entender que não é necessário, quando eu multiplico o número decimal por qualquer um destes números, não é necessário armar a conta. Mas no primeiro momento eu fiz isso, eu armei as contas e depois eu vou mostrar para vocês o resultado e vou tentar mostrar qual a regrinha. Então aqui eu tinha primeiramente, né, 2,345 vezes 10, eu armei a conta, né, 2,345 vezes 10, lembra que eu efetuo a multiplicação como se a vírgula não existisse, certo? Então, fazendo a multiplicação, eu vou chegar ao número 23.450 e em seguida eu coloco a vírgula. Para colocar a vírgula, lembra que eu preciso contar as casas decimais dos números, tá? Como neste caso, só o primeiro número ele possui vírgula e o outro não, porque ele é um número natural, eu conto as casas decimais apenas do primeiro número, porque esse não tem. Se tivesse, eu contaria também. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3 casas. Então agora eu levo a vírgula lá para a resposta, contando, né, pegando o resultado e contando 3 algarismos da direita para a esquerda e colocando a vírgula que vai ficar entre o 3 e o 4. Então eu vou ter 23,450. O que eu quero que vocês percebam é que esse zero ele pode e deve ser apagado. Tá? Deve, porque nós temos que nos habituar que esse zero, quando nós temos número com vírgula e ele está à direita, ele não tem valor. Ele pode e deve ser apagado, certo? Então, claro que eu coloquei ele no primeiro momento e botei que ele é igual, né? Igual a 23,45. Aqui, na verdade, a minha intenção era ter deixado aqui sem o zero, para vocês perceberem, certo? Mas, enfim, considerem então sem o zero, porque senão não teria sentido nenhum fazer isso aqui. Tá? Então, era para estar sem esse zero aqui. Veja bem que quando eu multiplico este número por 10, quando no processo da multiplicação eu faço esse número por 1, o resultado serão os mesmos algarismos. Pode ver, olha só, os mesmos algarismos. Claro que o zero ele surge porque eu tenho multiplicação pelo zero aqui
Aqui nesse processo tu vê por que surgem esses zeros, por causa do zero, certo? Mas observa que os algarismos da resposta são os algarismos do número decimal que eu tinha. O que aconteceu foi que na resposta a vírgula ela se deslocou para a direita. Ela saiu dessa posição entre o 2 e o 3 e veio parar entre o 3 e o 4. Então, ou seja, ela se deslocou para a direita um algarismo, certo? Por que se deslocou um algarismo? Porque o número que eu multipliquei era o 10, ou seja, era o 1 acompanhado de um zero. Como é um zero, ela se desloca um algarismo. Tu vai ver já que, olha, o mesmo número multiplicado por 100, o 100 tem dois zeros. Significa que ela vai se deslocar para a direita duas casas, certo? Então, mas vamos ver a conta armada. 2,345 vezes 100. Faz todo o processo, cuida, né? Bota a unidade embaixo de unidade, vai multiplicando. Depois, no final, tu vai contar as três casas decimais e vai colocar a vírgula. Aqui nós temos, então, 234,500 ou 234,5, porque eu apago esses dois zeros. Beleza. Agora, transferir aqui para a resposta para a conta. Então, aqui 234,500, que é igual a 234,5. Essa maneira é a maneira usual que nós devemos utilizar, certo? Não que seja erro deixar, mas nós temos que aprender que não é preciso, então tira lá que fica melhor. Então, olha só, nesse caso, tu observa que a vírgula multiplicou por 100, os algarismos são os mesmos, porque afinal nós temos o 1 aqui, ela então se desloca duas casas para a direita, ela sai entre o 2 e o 3 e vem parar entre o 4 e o 5, formando então 234,5. O 500 acontece por quê? Por causa dos zeros que a gente multiplicou aqui, eles apareceram, ó. Só que como eu falei, eles vão ser apagados, então eu tiro, eu descarto eles, então fica 234,5. Depois tu vai perceber que o mesmo número multiplicado por 1000, esse número vezes 1 vai ser os próprios algarismos. Como tem três zeros, a vírgula então ela vai se deslocar três casas para a direita, ela vai parar atrás do 5. Veja bem, olha só, ela anda 1, 2, 3 e para aqui. Claro que eu armando a conta, percebe que eu vou encontrar o mesmo número, porém com estes zeros aqui, ó, que eu vou descartar, porque eles estão à direita da vírgula. Então, eles não têm valor. Então, eu descarto e eu represento, então, aqui, ó, que é igual a 2.345. Certo, gente? Então, tu percebeu que quando eu multipliquei por 10, ela andou uma casa para a direita, por 100 ela andou duas, por 1000 ela andou 3. Se fosse por 10.000, ela andaria 4. Se fosse por 100.000, andaria 5. Tudo depende do número de zeros que aparece aqui acompanhados do 1, certo? Então, isso é uma estratégia para fazer cálculo mental, certo? Então, aqui, exatamente o que eu trago é a ideia do cálculo mental. 0,23 vezes 10. Se eu sei que, como é o 10, ela anda uma casa para a direita. Então, ela vai sair daqui e vai parar entre o 2 e o 3. É claro que se ela parar entre o 2 e o 3, vai ficar 2,3 e esse zero a gente descarta. Então fica 2,3 a resposta. Está vendo que eu não preciso armar conta? Neste outro caso, é 100 vezes 2,34. O fato aqui, eu posso alterar essa ordem tranquilamente, mas porque não muda o resultado, mas assim, eu pegando esse número decimal multiplicando por 100, por ter dois zeros, ela vai andar duas casas para a direita. Então, ela vai sair aqui entre o 2 e o 3, vai andar uma casa, ela vai parar atrás do 4, formando o número 234. Porque se eu botar vírgula aqui e zero aqui, não precisa ser colocado, certo? Depois, 1,36 vezes 10, 1,36 multiplicou por 10, a vírgula anda uma casa para a direita, por se tratar do 10.
Então, ela vai sair daqui e vai parar entre o 3 e o 6, formando qual resultado? 13,6. Depois, 568 vezes 1.000. Não, desculpa, 568,1 vezes 1.000. Observa que o 1.000 tem 3 zeros e ela deve andar 3 casas para a direita. Mas eu só tenho um algarismo. Eu preciso, neste caso, sim, colocar mais 2 zeros que eu acrescento para essa vírgula poder se deslocar 3 algarismos. Então, qual é o número que vai formar? 568.100. Nesse exemplo, que é para que vocês pratiquem o cálculo mental, vocês podem pegar uma calculadora e ir fazendo e vendo na calculadora. E além dessas, vocês podem criar outras contas, sempre multiplicando por 10, 100, 1.000, 10.000, certo? E fazendo a correção na calculadora, certo? Para ti conseguir praticar, entender certinho isso, porque ajuda um monte, tá? Então, fechando a ideia, diz assim: multiplicar um número por 10, 100, 1.000 ou mais, 10.000, 100.000, basta deslocar a vírgula para a direita, 1, 2, 3 ou mais casas para a direita, né? Então, é esse caso. E cuidado, gente, essa regra ela vale para a multiplicação com números, com a multiplicação por 10, 100, 1.000, 10.000. Não por 20, 30, não. É por 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, certo? Então, muito bem. Então, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da nossa aula. Valeu?